pessoal, aqui é Marcelo Grandini, novamente. Eu vou falar um pouco a respeito da segunda fase da prova de equivalência para médicos em Portugal, fiz pela Universidade de Lisboa. E após a aprovação na primeira etapa, é emitido um comunicado, né, para a prova prática. Essa prova ela é marcada pela universidade, né? No meu caso, houve um intervalo aproximadamente de 6 meses entre a prova teórica e a prova prática. Você precisa se programar, né? E, enfim, minha prova fiz com mais 3 pessoas, cada um de nós se reuniu no mesmo local. Nós fomos avaliados na clínica médica, na enfermaria de clínica médica, mais especificamente na infectologia, né? É dado a cada um de nós, né, um caso de um paciente, né, apenas designam o leito e o quarto. Você, então, vai até o paciente, se apresenta e faz a anamnese, o exame físico, faz a história, enfim, aquela parte acadêmica da abordagem do paciente, né, e a tentativa de fazer o diagnóstico clínico. Isso não é fácil, não. Depende um pouco da sorte. Eu, por um acaso, me foi dada a oportunidade de examinar uma paciente da Guiné-Bissau que não falava nenhuma língua conhecida por nós. Ela falava um dos 100 e poucos idiomas do crioulo, de tal maneira que nem os familiares dela conseguiam conversar. Então existe essa coisa. Uma outra colega fez a história de uma paciente com uma neuropatia grave que não conseguia verbalizar, não conseguia comunicar e pouco se movimentava. Por outro lado, outros colegas conversaram com pacientes que deram toda a história, todo o exame físico, o diagnóstico, enfim, tiveram um pouco mais de sorte nessa questão, né? É conveniente você pesquisar antes de fazer essa prova qual que é o esquema que eles usam na universidade onde você vai prestar a prova, né? O esquema acadêmico mesmo, a anamnese, a fiabilidade do paciente, enfim, toda aquela sequência. Sigam a sequência que os alunos da universidade usam, né? Após a abordagem inicial, o exame físico, você se reúne com os examinadores, habitualmente um clínico e um cirurgião, e eles então ouvem a sua história até a parte das hipóteses diagnósticas e você então solicita a eles os resultados de alguns exames, né? Conforme você solicita, eles te dão resultados, se esses resultados existirem, e a partir daí você formula um diagnóstico final e discute a terapêutica, né? Depois de toda essa apresentação de caso, os examinadores ficam à vontade para te perguntar o que bem entenderem, né? Eu, por um acaso, e o meu grupo também, tivemos examinadores muito gentis, muito compreensíveis, e que não foram muito rígidos, não, né? Desde que a sua história tivesse um pé, um corpo e uma cabeça, né? Tivemos sucesso, os 4 do meu grupo, fomos aprovados nessa ocasião, e saímos ali para comemorar, e foi muito bacana. O que é muito boa dessa fase é que você faz amigos, né? E são pessoas que você vai ter o prazer de manter o contato por muito tempo, né? Eu espero que vocês passem pela primeira fase e tenham a oportunidade de fazer a prova prática, que é muito interessante, é uma experiência bastante boa, apesar de não ser muito fácil, não, né? Tá bem? A dica para isso estudem. Depois da prova
teórica, continuem estudando, sobretudo casos de clínica médica, infectologia, cardiologia, pneumologia, tá bem? E clínica cirúrgica, né? Sobretudo ortopedia e clínica cirúrgica de modo geral, né? De modo geral, os examinadores todos são bastante educados, são bastante gentis, né? Existem algumas exceções, é preciso ter um pouco de sorte também, né? Mas, apesar dessa gentileza, facilidade nós não encontramos, não. Eles de fato, fazem arguições bem detalhadas e é conveniente que você esteja preparado e calmo, tá certo? Tá bom? Eu desejo sorte para vocês, espero que vocês passem pela segunda fase e consigam prosseguir, tá bem? Vamos lá.